Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho no Lar, realizado nas quintas-feiras, nas inúmeras quintas-feiras que tivemos neste ano de 2020. Estamos caminhando aí para o final do ano. E essa noite eu vou apresentar porque Maria vai fazer a explanação do Evangelho, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu separei aqui um trecho para a gente ler do livro Pão Nosso, o item 117, sobre o título Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do Cristo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões causais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então, após essa leitura, eu convido a todos a fechar os olhos para fazermos a nossa prece inicial, agradecendo primeiramente a Deus a mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, novamente, unidos em um só pensamento de gratidão a esta família da FEMEL encarnada, mas principalmente a gratidão aos trabalhadores desencarnados que tornaram nossas reuniões à distância possíveis. Agradecer a Deus a proteção que tem dispensado à casa de cada um de nós em todos os dias em que estamos reunidos falando em seu nome, através das atividades à distância da nossa fraternidade. Vamos pedir ao Senhor, aproveitando o teor da leitura desta noite, que consigamos, principalmente nesta época de Natal, tão importante em nosso planeta, amar as pessoas que estão ao nosso redor, exatamente como elas são, para que também sejamos amados e possamos todos juntos nos unir para a evolução em conjunto da família. Que o Senhor possa nos auxiliar
a cuidar daqueles que precisam, a saber ser o ombro amigo das pessoas que nos procuram, a saber aconselhar e trazer um pouco de paz e equilíbrio neste mundo de tanto medo e de tanto despropósito. Que o Senhor nos abençoe e que nós tenhamos hoje um lindo evangelho. Quero convidar para a leitura da noite a nossa irmã Élida. Boa noite. Aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração, ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro, seria necessário saber se ele a pronunciou, e, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conserva para a vida eterna. É evidente que ela não exprime a ideia de que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica, e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que na Gênese designa as frases da criação, e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou mais tarde a sua tradução pela palavra dia, e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser, numa língua, uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar, nesse sentido, em outra, conforme a ideia que exprime. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e para ser exata, faz-se por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos. Obrigada, Élida, pela leitura. Agora, passo a palavra à explanação da noite com a nossa irmã, querida irmã Maria. Boa noite a todos. Obrigada, Élida, aí pela leitura. Hoje eu e Marilyn trocamos os papéis, né, Marilyn? Bom, quando nós lemos algumas palavras atribuídas a Jesus, nós temos que buscar o verdadeiro significado, né? E é óbvio que Jesus não quis dizer que deveríamos realmente odiar para ser o seu discípulo. Quando pensamos na palavra odiar,
o que vem automaticamente em nossas cabeças, né, em nossas mentes? Vem sentir aversão, repugnância, detestar, né? E seria possível que foi com essa intenção que Jesus teria falado? Temos que buscar o sentido na época, né, para podermos entender de fato a mensagem de Jesus. Kardec nos esclarece que algumas poucas palavras encontradas nos evangelhos não combinam com a doutrina de amor do Mestre Jesus. Nós sabemos que Jesus não deixou ele próprio nada escrito, né? E por isso muitas palavras atribuídas a ele não condizem com sua forma amorosa de ensinar. Isso nos faz pensar, será que Jesus efetivamente falou o que Lucas escreveu? Levando em consideração que ele não deixou nada por escrito? E se deixou, qual era o significado dessas palavras na língua em que se expressava? Né? Pois, ao lermos ou estudarmos um texto antigo, né, não importa que texto seja, não podemos usar os mesmos significados de hoje. No entanto, nós temos que aceitar os evangelhos como eles chegam até nós, mas tendo cuidado de interpretar sempre as palavras de Jesus conforme o texto ali geral dos seus ensinamentos e dos costumes, as características ali do povo judeu daquela época, e sem desvirtuar o seu significado, segundo ali as nossas próprias condições e nossos pontos de vista. Quando Lucas diz, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, não é digno de mim, se pensarmos na palavra odiar dentro do significado moderno do termo, a frase não fará nenhum sentido. Pois aí nós não vamos encontrar a forma bondosa ali com que Jesus ensinava. Mas, no entanto, se considerarmos a possibilidade de significar amar menos, então aí nós poderemos compreender que houve enganos ali na interpretação, né? Isso poderia ter acontecido, porque na doutrina amorosa do Cristo não havia espaço para a palavra odiar, como nós concebemos ela nos dias de hoje. Então, como os evangelhos foram escritos por cabeças e mãos humanas, e também lá há muito tempo, né, depois da passagem de Jesus pela Terra, nós não vamos nos prender ali à letra, mas sim no sentido lógico ali das frases, né, e das palavras, que também sofreram influências e adaptações conforme os interesses e entendimentos dos tradutores. Então, Jesus, ele prega plenamente o amor, e se ele prega plenamente o amor até entre os inimigos, né, seria um contrassenso acreditar que ele falasse em odiar, e mesmo no sentido comum que hoje nós conhecemos. O Evangelho, ele nos diz que certas palavras, né, contrastam estranhamente a linguagem de Jesus. E quem já tem ali um pouco mais de conhecimento ali sobre Jesus, sabe que essas palavras não foram pronunciadas da maneira como são lidas. Odiar, né? Odiar. Será que esse termo corresponde ao que Jesus quis expressar naquela época na língua hebraica? Né? Na nossa língua é uma expressão muito forte. E na hebraica? Tem o mesmo sentido? O idioma hebraico, como, né, já foi citado na leitura, ele não é rico em suas palavras, né, e tinham muitos significados. E neste caso específico de Jesus,
Nós temos dois exemplos que também foram citados na leitura, que nos ajudam, né, a entender, né? Na Gênesis, livro do Velho Testamento, né, as frases que indicam a criação do mundo, né, que podiam significar um período qualquer, um período diurno, e que com o passar do tempo foi traduzido para a palavra dia, né, e a tradução encarregou-se também de colocar o mundo ali físico em 6 dias. E o outro exemplo, que também pode ser encontrado no Novo Testamento, quando Jesus ensina que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico alcançar o céu. Então, nesse caso, o termo que significa camelo também significa cabo, que é feito ali do pelo do camelo. Assim, um erro que cometido uma única vez, né, permaneceu até os nossos dias, né, até os dias de hoje. E isso mostra que a tradução de uma língua para outra pode trazer enganos, pode trazer erros, né, que alteram todo o significado real que se pretende dar ao que se escreve. O verbo hebreu que Jesus deve ter empregado não significa odiar, e sim amar menos, não amar igual ao outro. E as palavras de Jesus eram para lançar uma sementinha ali que devia frutificar ali naquele solo árido daquela época, né? Que precisava ser vigorosa, porque precisava enterrar ali as raízes. Então, Jesus, ele não falava a sábios ali habituados às elegâncias, né, apuros ali da linguagem, mas sim ele falava ao povo, aquele povo humilde, materialista também, atrasado, aquele povo endurecido, que para se decidir ali a compreender, precisava ouvir ali palavras enérgicas, e precisava observar exemplos ali frisantes, exemplos marcantes. Então, o mestre, cheio de amor e devotamento para com todos, ele empregava palavras que mais impressionassem ali os seus ouvintes. E o que ele visava com isso? Ele visava libertá-los do egoísmo e fazer com que compreendessem, com o passar ali do tempo, ali no futuro, que o único propósito do ser humano é o crescimento do espírito. Então, por isso, para ser discípulo de Jesus, jamais será lista a criatura humana sob o pretexto do amor aos seus ou para conservar a vida humana, praticar um ato contrário aos ensinamentos do Mestre Jesus e também a moral que ele personificou. Então, por aquelas palavras, Jesus não pretendeu condenar e não condenou o amor da família, mas condenou, sim, o excesso que em tudo prejudica, acaba prejudicando ali o ser humano e acaba transviando ali, tirando do caminho. E o ser humano, ele deve consagrar a família, cumprir devotadamente ali todos os deveres para com a família, né? Mas ele não deve, ao mesmo tempo, sacrificar o amor que consagra os seus parentes, né? A felicidade dos seus irmãos em Deus, porque não se deve transgredir os ensinos de Jesus por amor à família. Jamais. No versículo 37 de Mateus, está escrito que aquele, disse Jesus, né, que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que me ama, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que me ama, não é digno de mim. Então, nós podemos interpretar que aquele que, para agradar a seu pai, ou a sua mãe, ou a sua filha, né, cometer um ato contrário aos ensinos de Jesus, não é digno dele, não pode ser seu discípulo. Então, Jesus, ele personificava e personifica a sua doutrina moral, e também, por conseguinte, a fé,
Então, como que poderia ele, modelo de amor, condenar a família? Isso jamais deve passar pela nossa mente. Ele atacou, né, na realidade, o abuso, porque por maior que seja o amor da família, jamais deverá levar o ser humano a um ato culposo. A gente nunca deve ter como desculpa a família para cometer algum erro. Então, e quantos também não se julgam, né, absolvidos de certas ações, escondendo-se ali por trás do devotamento da família. Então, Jesus, ele praticava, aos olhos dos seres humanos, o mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Lembrando que, acima de tudo, está o dever a cumprir. Então, por isso, o amor à família não deve servir de capa às ações contrárias aos ensinos de Jesus. Muitas vezes a gente vê pessoas usando isso como desculpa para cometer muitos erros, e erros gravíssimos. Muitos até roubam, matam, né, com a desculpa de que é por amor à família. Humilham outras pessoas, cometem abusos, dizendo que é por amor à família. Então, as palavras de Jesus precisam ser compreendidas em espírito e verdade, conforme ao espírito que vivifica e não segundo a letra, né, que mata. A gente precisa vivenciar realmente os ensinamentos de Cristo. Então, para o ser humano, o único interesse deve ser o futuro do espírito. Se um laço humano qualquer o desvia do caminho que deve trilhar, ele deve se libertar dele. Porque se alguém, mesmo que seja um filho, um pai ou uma irmã, te mostre um caminho que não é o caminho que Jesus nos mostrou, então a gente deve se libertar dele. É isso que Jesus quis dizer. Então, Jesus jamais pregou em seu nome o egoísmo, a secura de coração. Ele não quis dizer que nós devemos deixar realmente de amar aos nossos pais ou aos nossos irmãos. O ser humano, ele deve amar a Deus acima de todas as coisas. E por isso mesmo cumprir todas as obrigações que os deveres para com a família ali lhe imponham. Mas quer que sejam essas dissensões existentes entre o pai, o filho, a mãe, a filha, porque podem haver, né, dissensões no modo de pensar. Então, Jesus quis fazer a todos sentir que, por condescendência ou por um interesse humano qualquer, a ninguém será lícito jamais renegar a lei de amor que ele veio pregar. Então, por isso, não devemos praticar nenhuma ação repreensível, visando satisfazer a essa ou aquela pessoa, porque nós estaremos renegando o Mestre Jesus. O versículo 38 de Mateus diz: aquele que não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim e não pode ser meu discípulo. Então, aquele que não aceita com resignação as provações de que está cheia a vida humana, não é digno de Jesus, não pode ser seu discípulo. Jesus aceitou, para o progresso de todos nós, como lição e exemplo à humanidade, toda a provação por qual ele passou. Então, assim, cada um deve submeter-se às suas provações em proveito do seu próprio adiantamento. Temos no versículo 39 também de Mateus, que aquele que acha a sua vida a perderá, e aquele que perder a vida por minha causa a encontrará. Essas palavras ditas aos discípulos era uma advertência, objetivando fazer com que eles compreendessem que aquele que falir na sua missão
para conservar a vida humana, está renunciando ao acabamento da obra, está se distanciando da verdadeira vida, que é a vida espiritual. A vida do espírito é a única existência real. Se durante a vida corporal o espírito pratica atos que visam conservar a vida material e não a espiritual, fica obrigado a recomeçar as suas provações numa nova encarnação. E assim, sempre, né? Reencarnamos, reencarnamos e reencarnamos. E aquele que sacrificar a sua vida corporal, né, aceitando as suas provações, com certeza receberá lá no mundo melhor a recompensa das provas que suportou, né, que foram bem suportadas. Então, Jesus, ele nos quer como uma verdadeira família divina. Nós precisamos ter fé, uma fé forte, uma fé viva, não transigir a nossa consciência, receber os ensinamentos de Jesus e distribuir com os que estão ali famintos do alimento, né, sagrado, o pão da vida, que é o Evangelho. Então, para isso, é preciso uma fé ativa, uma fé produtiva, uma fé que não desanima com coisa alguma, que nada teme, uma fé que não nos tira do caminho. É preciso um amor fecundo, que espalhe ali por toda a terra, sementinha ali para dar bons frutos. Nós precisamos, em absoluto, esquecer das ofensas. Nós precisamos não ter a caridade só ali nos lábios, nós precisamos ter a caridade no coração. Que a gente não só perdoe, mas que a gente consiga esquecer que houve a ofensa. Então, há essa necessidade, né? Há a necessidade que o mais forte, mais inteligente, mais rico, que ajude ali o menos favorecido. E ajude sem que esse perceba que está sendo ajudado, né? Para que ele não se sinta ali humilhado, para que ele não se sinta rebaixado. Então, esse é o verdadeiro amor, né? Este é o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, podemos perceber, então, no ensino de hoje, que o esforço ali na vivência da sua moral, que é a expressão do amor a Jesus e a Deus, está acima de qualquer implicação material, de qualquer domínio de um sobre os outros. Que cada um tem que se desenvolver para alcançar ali o determinismo divino de ser perfeito, de ser feliz, de ser sábio, amoroso. Então, sendo o entendimento, o aceite, a vontade dessa vivência, é opção individual. Nada, nem ninguém deve impedir essa resolução. Ainda que os familiares, aqueles a quem amamos, se sintam contrariados, visto que cada um é responsável ali pelo seu desenvolvimento espiritual. Então, para finalizando já, se o esforço da vivência cristã for fruto do raciocínio e do sentimento, essa pessoa saberá viver esses princípios, não se indispondo ali com seus familiares, mas pelo contrário, demonstrando ali por suas ações o quanto esses princípios são superiores aos demais. Jesus, o Cristo, representa a perene lei de Deus. A doutrina dos espíritos, com a reencarnação, nos faz entender o amor à lei e o amor aos irmãos. E se tomarmos isso assim como norte para a nossa estadia aqui na Terra, nossa estadia terrena, aí ficará mais fácil entendermos e vivenciarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o Evangelho de hoje. Obrigada, amigos.
E aproveito também já para agradecer a todos por estarem conosco nesses mais de 9 meses e dizer que na semana do Natal e Ano Novo não teremos o Evangelho, mas nós voltaremos no dia 7 de janeiro, tá? Que todos tenham um Feliz Natal, cheio de paz, de harmonia junto de suas famílias, né? Que Jesus abençoe a todos, que todos tenham boas festas juntos daqueles que amam. Obrigada a todos. Obrigada, Maria, pela linda explanação, tá de parabéns. Agora vamos pedir, na continuidade da família, para a Alessandra fazer a nossa prece de encerramento. Boa noite a todos. Eu peço que todos fechem seus olhos, vamos unir os nossos pensamentos, sintonizando com a espiritualidade maior, com os nossos anjos da guarda, e agradecer por este momento. Como se trata do último evangelho realizado pela casa este ano, agradecemos a Deus por todos os evangelhos que foram feitos durante este ano e também se encerram. Agradecemos a cada trabalhador da nossa casa espírita que disponibilizou o seu tempo para compor a realização deste trabalho de amor, de instrução e esclarecimentos. Agradecemos os espíritos de luz por terem guiado os evangelhos realizados, inspirando os palestrantes para trazerem os ensinamentos necessários para o nosso crescimento moral. Obrigada, Pai amoroso, pela oportunidade da vida terrena, pela oportunidade que temos de reescrever a nossa história, que tenhamos um entendimento que dessa história temos que ser protagonistas e não vítimas, que temos que ser gratos mesmo diante das dificuldades, que devemos ter fé e esperança em dias melhores e acreditar que Deus e nosso Mestre Jesus estão conosco sempre. E com essa certeza, nós dedicamos esta prece ao aniversariante mais importante deste mês, Jesus, o Cristo, o governador do nosso planeta, que além das sábias palavras, exemplificou com seus atos como todo o seu rebanho deve agir para progredir na jornada evolutiva e ser feliz. Obrigada, querido Jesus, por todo o amor e cuidado que transmite a todos os seres deste planeta. Obrigada por não desistir de nós, mesmo nos momentos que nos afastamos de Ti. Que nós confiemos no que disse Jesus. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Foi um ano difícil, com muitas adaptações em nossos cotidianos, com muitas pessoas queridas fazendo a passagem para o plano espiritual. Mas um ano para aprendermos a pensar não só em nós, mas no coletivo, para aprendermos a valorizar o contato que temos com outras pessoas, pois passamos por período de isolamento social.
Um ano para aprendermos a dar valor na família e entender que o trabalho profissional não é o mais importante. Que essa noção de família ultrapasse os nossos lares e se estenda pela FEMEL por onde passarmos. Que sejamos exemplos do bem e luzes para aqueles que nos circundam. E que nessa semana que vem, onde estaremos comemorando o Natal, lembremos-nos que não se trata apenas de uma festa que ocorre troca de presentes, mas sim de um momento de reflexão, de perdão e de gratidão a Cristo por tudo que fez e continua fazendo por nós. Sê conosco sempre, Senhor. Que assim seja. E é contendo a emoção nessa linda oração de Alessandra, que é uma despedida deste ano, que nós nos despedimos do Evangelho, da FEMEL, que realizamos todas as quintas nesses 9 meses, e nos veremos após as festas aí de Natal, de Ano Novo, no dia 7 de janeiro. Tenham todos um lindo Natal e uma abençoada passagem de ano.